Chamo ao palco o senhor Flávio Meira Borém, professor da Universidade Federal de Lavras, para ministrar a palestra Um Novo Olhar para a Pós-Colheita, num cenário de mudanças climáticas. Alô? Bom dia a todas e a todos. É uma alegria imensa estar aqui, participando desse seminário internacional, falando com personas de toda a cadeia do café, e especialmente para a ciência, para a academia, poder trazer conhecimento e compartilhar com os senhores o que nós fazemos na academia é muito importante. Muitas vezes pode parecer que a academia, a ciência, está distante do mundo que os senhores e as senhoras vivem, mas, na verdade, não. Todo o conhecimento e toda a tecnologia passou ou pela academia, porque é impossível ser profissional sem professores, e grande parte da tecnologia disponível hoje no Brasil e no mundo provém de centros de pesquisa e de universidades, no Brasil e no mundo. Mas, muitas vezes, a academia sozinha não consegue levar ao mundo toda a criação, toda a inteligência que é acumulada, que é concentrada nesses centros. A parceria pública-privada, eu sou de uma universidade federal, pública, a parceria pública-privada, ela traz esse benefício à sociedade. Ainda raro no Brasil, mas com possibilidades de crescimento no futuro, essa parceria viabiliza a execução em escala piloto e em escala real, algumas ideias, algumas inovações que surgem durante a nossa caminhada como investigador. O que eu vou apresentar para os senhores e para as senhoras é o resultado de uma parceria pública-privada. A NUCOF, gostaria de chamar o Juan Jimenez para me acompanhar nesta apresentação, acreditou nessa tecnologia e trouxe para vocês, junto com a academia, a possibilidade de anunciar ao mundo que é possível produzir cafés especiais a partir de 50% de frutos verdes. Ali fora tem o stand e vocês certamente irão provar o primeiro lote de café especial produzido no mundo a partir de 50% de frutas verdes. Eu faço questão de ressaltar isso, porque quando nós vamos degustar, nós temos uma expectativa. Nós sempre somos comparativos na degustação, em qualquer avaliação sensorial ou o que seja. Quando os senhores e as senhoras usam, por exemplo, tecnologia de fermentação, vocês partem de um lote 100% cereja, maduro, e você já tem uma expectativa de um café especial. Aplicando-se uma tecnologia de fermentação, espera-se, como referência 8,4, esse café diversificar o seu perfil sensorial e ir para 86, 87, 88. Perfeito. E esse é o objetivo de quando nós fazemos ou aplicamos essa tecnologia. Diversificar o perfil sensorial ou aumentar a nota para notas superiores. Bacana. Entretanto, o que vocês podem provar lá fora é o seguinte: a referência é um lote com 50% de frutos imaturos. Então, você reduz a sua expectativa para 77, pelo menos. Não tem defeitos, é adstringente, seria adstringente, cereal, amendoim, herbáceo, ok? Então, nós estaríamos partindo de 77. Eu já estou falando no final da palestra. De 77.
para então tornar esse café especial. Como assim? É possível dar esse salto? Então, isso é um salto, brincando com a física, que não é real isso que eu vou falar, é um salto quântico, né? É algo completamente inesperado. Dentro dessa perspectiva, nós trouxemos, então, uma proposta para apresentar aos senhores, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento tecnológico, visando maior sustentabilidade e maior oferta de cafés diferenciados e únicos a partir desta parceria. Quando a Nucoff, na pessoa do Juan, teve contato com esse desenvolvimento, imediatamente a Nucoff disse: eu quero estar junto com vocês. Por isso, fica aqui o meu agradecimento à Nucoff por ter acreditado numa ideia de um professor, na competência de uma universidade, para hoje estar apresentando para o mundo algo completamente inovador. Este é um novo olhar para a pós-colheita num cenário de mudanças climáticas, econômicas, sociais. São grandes desafios que todos nós passamos. E a ideia dessa imagem é simplesmente perguntar: o que vamos entregar para as gerações futuras? Bom, antes de iniciar especificamente a parte do contexto desse projeto, eu decidi apresentar para os senhores uma visão histórica, né, da publicação científica, como cientista, para nos contextualizarmos melhor no mundo do café. Existe uma plataforma mundial, esta, Scopus, é a maior plataforma mundial de banco, é um banco de dados com todas as publicações científicas do mundo, e você pode acessar e fazer métricas, entender, estudar e obter diferentes resultados que você pode trabalhar com esses resultados. É, de fato, a maior plataforma e fica localizada nessa editora, Elsevier, no Reino Unido. Essa plataforma, ela permite você entrar com uma palavra-chave. Eu falei, café. Eu vou para um público que fala de café, e eu falei, bom, se eu colocar coffee, o que acontece? Apareceram 46.637 documentos registrados, depositados nessa plataforma, que trabalha com café em todas as áreas do conhecimento, tratando de café. E, curiosamente, eu pedi para filtrar e me colocar a publicação em café historicamente. O resultado mais antigo, ou o documento mais antigo, depositado nessa plataforma, data de 1852. Eu achei bacana que é um pouquinho antes da criação da associação, 1870. Então, estamos juntos. Percebam que o movimento comercial não está separado historicamente da produção de conhecimento e ciência. E este documento, e dentro deste universo de publicações, é possível você filtrar por instituição de pesquisa. E eu fico muito feliz de ser membro, professor, do centro de pesquisa com a maior contribuição científica no mundo em café. Isso aqui não é só no Brasil, não, é no mundo. Aqui aparece o CIRRAD, aqui aparece Harvard. Então, nós temos, de fato, a alegria de ser o centro de pesquisa, ou a universidade, numa perspectiva histórica e mundial, que contribuiu com a maior quantidade de publicações e desenvolvimento científico e tecnológico na área do café. Esse é o documento de 1852, né? E eles já tratavam de adulteração, o pessoal já estava preocupado com a adulteração no café, qualidade. Então, perceba que eu estou construindo aqui um contexto para vocês
acompanharem a importância histórica e global de qualidade. E quando nós colocamos café e qualidade, o documento mais antigo data de 1964 e trata exatamente de qualidade e saúde. É uma publicação de um alemã, né? Isso aqui é o título original, traduzido para o inglês. E percebam que lá na década de 60, os pesquisadores, o mundo já estava preocupado com a relação entre consumo de café e saúde, ok? Dentro das áreas de conhecimento, nós temos essas duas grandes áreas, desses 170 anos de publicação científica, predominantemente agricultura, que é lógico, e medicina. Então, o desenvolvimento para soluções tecnológicas no campo e o desenvolvimento para conhecimento em saúde, ele é histórico. Ao longo de mais de 170 anos, essas são as duas grandes áreas do conhecimento que mais pesquisa, investiga e busca publicar conhecimento na área do café. Esta perspectiva histórica global claramente reflete as tendências que nós temos visto, inclusive aqui nas apresentações, para o consumo de café. O mundo está querendo cafés melhores, porém mais saudáveis. E o campo clama, solicita por soluções que realmente venham contribuir para reduzir as limitações, as dores, as dificuldades do produtor. A Nucoff contratou essa consultoria, né, da Mintel para entender as tendências do mercado consumidor de café. E vocês vão perceber que os resultados estão muito alinhados com o que foi apresentado ontem, pela apresentação da Starbucks. O que esses consumidores disseram é que eles estão predominantemente, ou na sua maioria, preocupados com o cuidado com as pessoas e com o planeta. Isso, para algumas pessoas, pode ser surpreendente, mas não para quem está na ciência, quem está acompanhando todo esse movimento. E, em segundo lugar, vem o cuidado com a saúde e com o bem-estar, consumidores de café. Esse é o segundo ponto mais importante para esse público que foi investigado na Europa. E o terceiro é experiências em casa. As pessoas, como vocês sabem, estão mais e mais querendo levar o café para casa e ter diferentes experiências em casa e uma relação equilibrada, justa entre o que ele está consumindo e o que ele está pagando. Então, são 4 pontos muito importantes para serem considerados dentro de uma perspectiva de um desenvolvimento tecnológico que tem por finalidade levar esta inovação ao consumidor e uma solução ao produtor. Então, perceba que nós estamos trabalhando no meio de 2 extremos: produtores com limitações, dores, busca de soluções, e consumidor buscando, querendo, valorizando a saudabilidade no futuro. Existe alguma inovação capaz de preencher essa lacuna entre produtor e consumidor? Existe alguma tecnologia capaz de atender ao mesmo tempo esses 2 extremos da cadeia? Percebam que essa pesquisa também traz algo bastante interessante. Eles estão em busca, mais de 30% afirma que eles estão em busca de alimentos funcionais, porém, eles têm que ser saborosos. Nós sabemos que no mercado já existe uma oferta grande de produtos que alegam ser café,
Porém, não sei se vocês já provaram, é muito desagradável ao paladar. Então, consumidor de café, ainda que ele esteja buscando saudabilidade, primeiro ele quer sabor. Então, nós precisamos oferecer café com sabor, com saber e saudável. Este é o desafio que nós precisamos. Percebam que eu estou contextualizando um problema de difícil solução. Nós precisamos, então, entender o mercado consumidor, como eu já disse, e as dores dos produtores diante desse novo cenário, desse novo clima, desse novo mercado, desses novos desafios que se acumulam com transformações que já ocorreram no passado, por exemplo, uma baixa disponibilidade de mão de obra no meio rural, transformações constantes do mercado econômico, e nós precisamos entender quais são as dores dos produtores nesse novo cenário. Nós percebemos que já está muito claro os impactos decorrentes das alterações do ambiente. Temperaturas excessivas, desuniformidade na maturação, possibilidade de chuvas durante a colheita e, por incrível que pareça, essas alterações muitas vezes resultam em frutos cerejas com um Brix muito baixo. Se você quiser usar cerejas com um Brix tão baixo na fermentação, a chance de insucesso é muito grande, porque a fermentação precisa de substrato para ocorrer os processos que vão gerar os compostos que mudam o perfil sensorial do café. Então, percebam que nós estamos diante de um grande desafio e um grande impacto. Precisamos lembrar que as plantas, como todo organismo vivo, elas respondem a essas mudanças ambientais. Mudou temperatura, muda chuva, mudou umidade relativa, mudou relação com o solo, as plantas são sensíveis e respondem a essas mudanças. Isso chama ecofisiologia. Então, é a reação, a resposta de um organismo vivo ao ambiente no qual ele está inserido. Então, fisiologicamente, o comportamento das plantas varia e depende das condições ambientais, considerando que são transformações que podem ser permanentes ou graduais, naturais ou antrópicas. Então, isso é importante nós considerarmos, porque o café é essencialmente um produto de terroir. Isso está claro em mais de 25 anos de estudo, que eu faço especificamente em cafés especiais, e nós temos aqui uma ilustração que nos traz, isso é um resultado de uma pesquisa que eu acompanhei lá na Universidade de Lavras, que é a ecofisiologia do cafeeiro, observando diferenças tanto na rocha, na formação do solo, no tipo de argila, no tipo de solo, no temperatura, a radiação solar, precipitação, tipos diferentes de variedades e também as ações antrópicas, que é o saber fazer humano. Então, o que nós temos aqui é muito diferente do que nós temos aqui, tanto em termos de concentração de carboidratos, elevação de metabolismo, fotossíntese, concentrações de peróxido de hidrogênio, que é um potente oxidante, e essa concentração maior de peróxido de hidrogênio causa danos celulares, tanto na folha quanto no fruto, oxidação de lipídios, concentração de radicais livres. Isso tudo leva a uma pior qualidade. Muitas pessoas não conseguem entender ainda que a diferença de qualidade entre este e este grupo de plantas ou frutos não é somente porque aqui a maturação é mais longa e acumula mais carboidratos e açúcares. Não, isso é muito simples para explicar esta diferença. O que ocorre de fato são diferentes razões
metabólicas, bioquímicas, que respondem a isso. Concentração de compostos aqui que não ocorre aqui. Aqui nós temos maior concentração de ácido ascórbico, menor concentração de radicais livres, o que resulta numa maior proteção contra estresse por oxidação da planta e dos frutos, resultando em frutos de melhor qualidade. Então, é indiscutível o quanto a planta responde a isso. Bom, sabendo que a planta responde a todos esses fatores, o que atualmente essas mudanças que nós estamos observando no clima têm levado para o campo? O mais visível, o mais fácil de perceber é o aumento da desuniformidade na maturação em muitas regiões aqui no Brasil. O que antes não era tão comum, agora está cada dia mais frequente. Em outros países, essa desuniformidade na maturação é o dia a dia deles, mas lá as técnicas de colheita e processamento são muito distintas das nossas, uma vez que nós trabalhamos com grandes escalas, quando nós falamos de 80% da produção brasileira está nas mãos de 20% a 30% dos produtores, e esses produtores trabalham em larga escala. 80% dos produtores são pequenos e podem fazer alguma seleção, alguma colheita seletiva, mas com as leis trabalhistas e o custo de mão de obra e a carência de mão de obra no meio rural, isso para o Brasil é cada vez mais economicamente difícil. E percebam então que a desuniformidade na maturação é, sem dúvidas, o principal fator para a produção de cafés de alta qualidade nos 30 primeiros dias de colheita da grande parte da safra brasileira. Além disso, a desuniformidade também resulta em maior porcentagem de frutos verdes no início da safra, frutos secos e frutos de chão no final da safra, o que representa um impacto econômico direto, porque tanto os frutos verdes quanto os frutos secos e de chão possuem pior qualidade e, portanto, menor valor e menor preço. Percebam que buscar soluções para este problema é fundamental para o produtor. É fundamental. É oferecer uma solução assertiva para o produtor. Essa desuniformidade também impacta na janela de colheita, no período disponível para a colheita, o que também resulta em danos econômicos para o produtor. Se o produtor, com essa desuniformidade de maturação, for aguardar as recomendações historicamente conhecidas para produzir cafés especiais, ele vai colher a maior parte da sua safra no chão. Não tem como. Você precisa tomar a decisão. Se eu aguardo 20%, 15% de frutos verdes, ok, você vai ter um período de cereja, mas isso vai passar muito rápido e você vai colher café seco ou café no chão. Além disso, essa alta porcentagem de frutos verdes e maturos no início da safra resulta em pior qualidade sensorial e, consequentemente, menor preço. Então, professor, a solução seria antecipar a colheita ao máximo possível. Sim, vamos então colher com 50%, 60% de verde. Mas isso impacta economicamente o produtor e muitas vezes ele tem dificuldade de tomar essa decisão porque ele já faz a conta imediata. Falei, peraí, mas eu vou produzir muito café com qualidade abaixo de 80 pontos. Falou, realmente é um problema para você. E, como eu já disse, mas aí ele espera. Falou, vamos esperar 20%, 15% de frutos verdes. Ok, você vai ter uma grande quantidade de fruto seco, fruto no chão, com um dano econômico ainda maior do que se você tivesse colhido verde. De qualquer forma, o que parece é que o produtor está num beco sem saída, né? Se ele antecipa, muito verde, pior qualidade. Se ele espera, cai no chão, pior ainda.
Uma estimativa solicitada no COF, de um consultor que está no campo, há essa visão de que uma lavoura com um potencial de produção de 44 sacas por hectare, estima-se que 13% cai antes da colheita, 2% fica retido na planta, 10% cai durante a colheita, 25% de perda total, o que seria 44 vira 33 sacas por hectare. Percebam que, de fato, o produtor está com uma grande necessidade de inovações capazes de auxiliá-lo a reduzir esses impactos econômicos decorrentes desse novo cenário climático mundial. Além disso, existem tecnologias para potencializar a qualidade do café? Existem, todos nós sabemos. É escalável? Resulta em café uniforme, com oferta regular? Não. Todos nós sabemos que não. Ela existe, produz microlotes incríveis, mas não é escalável e não produz uniformidade e regularidade. Muitas vezes um comprador externo fala, que maravilha de microlote, eu quero ele ano que vem de novo. Ok, talvez eu consiga, talvez não. Então, nós precisamos entender que existe uma carência de tecnologias capazes de produzir cafés especiais, não estou falando de super especiais, escalável. Aí que vem o grande desafio. Ok, você pode usar fermentação e você diversifica e aumenta a qualidade do café. Maravilha. Eu quero 3 containers. Oh? Como assim? Então, é um pouco complexo essa situação do produtor. A ciência, a academia, os centros de pesquisa podem buscar diferentes soluções usando as mais diversas áreas do conhecimento para solucionar esse grande problema, tanto do ponto de vista da tendência do mercado consumidor. Eu sei que centros de pesquisa na Europa, no Japão, estão buscando intensamente soluções para aumentar a saudabilidade do café. Nós sabemos todos que o café é favorável, benéfico à saúde, todos nós sabemos, mas o mundo quer mais, quer bebidas mais saudáveis, quer bebidas funcionais, porém saborosas. Não podemos perder o sabor e abrir mão e beber aquele produto como quase que um sacrifício. Olha, para a minha saúde eu faço o sacrifício de beber essa coisa que não é gostosa, né? Tem gente que sabe do que eu estou falando. Então, tudo bem, eu vou beber isso. É ruim pra caramba, mas como faz bem para a saúde, eu vou beber. É um remédio. Café não. Café é sabor antes de mais nada. Então, nós precisamos entender que, ao oferecer soluções tecnológicas, não podemos perder de vista o primeiro critério do consumidor de café, que é o sabor. Então, diferentes perspectivas, diferentes áreas podem trazer diferentes soluções. A grande questão não está passando aqui. E agora? Passou, voltou. A grande questão é como a pós-colheita, agora vamos voltar para a pós-colheita, como a pós-colheita pode contribuir para minimizar esses impactos que nós apresentamos e atender ao mercado consumidor diante desse novo cenário. Essa história do que vocês podem degustar ali fora começou há 8, 9 anos atrás. Um pesquisador do Japão, da maior unidade de torrefação instalada, não é a maior torrefação, mas a maior unidade instalada da Ásia, sabendo
já da reputação da Universidade Federal de Lavras e dos trabalhos que o professor Borém conduz há mais de 25 anos em qualidade, solicitou uma visita. E ele veio com, sei lá, um mundo de perguntas. Ele fez várias perguntas, que grande parte eu abordei aqui hoje. Mas uma pergunta que ele fez me chamou muita a atenção. Ele me perguntou: é possível, professor, produzir cafés especiais usando frutas verdes? Eu falei: não, você está louco? Aí eu perguntei: mas por quê? Ele falou: olha, professor, lá na Ásia, essa questão da saúde já está, há 8 anos atrás, muito em voga. E os asiáticos procurando muito produtos com maior saudabilidade. E é conhecido na literatura que os frutos verdes contêm maior conteúdo de compostos fenólicos. E esses compostos fenólicos, naturalmente, são antioxidantes e têm diversos benefícios para a saúde. Naturalmente, a ideia dele era: eu quero colher mais verdes para aumentar o conteúdo de fenólicos, porém ele tem que ser especial. Falei: isso não existe, né? Não é possível. Entretanto, isso me incomodou tanto, eu fiquei tão incomodado com essa pergunta dele, que eu falei: por que não? Então, o que eu respondi para ele é o que se acreditava há décadas ou séculos: não é possível. Mas eu me perguntei: por que não? E eu deixei essa pergunta na minha cabeça e pensando, observando. Aí eu olhei e falei: caramba, quantas frutas verdes são comercializadas e são saudáveis? Quantas frutas verdes são oferecidas com um apelo de saudabilidade e o mercado consumidor aceita? E todas elas têm em comum exatamente uma maior concentração de diversos compostos que têm atividade biológica no organismo humano. Eu falei: por que não? Por que o grão verde ele é considerado um defeito? Só porque ele traz um sensorial desagradável na bebida. Mas ele não tem nenhum problema com contaminação de fungos, micotoxinas. É saudável, ele é limpo, porém com gosto herbáceo e de amendoim, nós sabemos. Mas ele não é igual um grão preto, um ardido, um brocado. Eu falei: peraí, e se nós trouxéssemos todos esses benefícios dos compostos fenólicos, antioxidante, anti-inflamatório, combate o vírus da hepatite B, remove radical livre, minimiza o risco de obesidade? Isso é natural do café e é natural dos compostos fenólicos. E, para vocês saberem, na dieta humana, a maior fonte de compostos fenólicos é o café e os seus diversos subprodutos. Então, a maior fonte de compostos fenólicos na dieta normal do ser humano, a maior concentração, a maior ingestão de compostos fenólicos vem do consumo de café. Então, quando a gente bebe uma xícara de café, pessoal, eu não sei a visão de vocês, mas quando eu olho para uma xícara de café, eu não olho ali só algo gostoso. Tem muito mais sendo oferecido ali e que ainda está pouco explorado e pouco claro para o consumidor. Nós nos prendemos ao sabor. Bebeu 83, é bom. 83 hoje, gente, é incrível. É bom. Como assim? Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, isso era incrivelmente bom. Não, é bom. Realmente, o mercado é dinâmico e as pessoas estão se acostumando cada vez mais a beber café de 83. Já não é mais 80 a barra inferior para agradar um consumidor de cafés especiais. Nós podemos usar toda esses benefícios e levar para o consumidor um café especial
Aí que vem a dificuldade, porque esses compostos fenólicos, eles são conhecidos como eles contribuem após a torra com a acidez, porém com a adstringência e o amargor da bebida. Isso já está claro para a pesquisa. Mas ao mesmo tempo que ele tem esta contribuição para o sabor, ele é um potente antioxidante natural. Então, a questão principal que ficou para mim depois da visita desse japonês foi: é possível antecipar a colheita como uma estratégia para reduzir esses impactos causados por esse novo clima? E, antecipando, é possível eliminar a adstringência dos frutos imaturos e produzir, oferecer um café com uma qualidade sensorial classificada como especial e, ao mesmo tempo, com alta atividade antioxidante? Gente, isso não é um desafio fácil, não. Isso é muito difícil. É tanto que eu afirmo, lá fora está o primeiro café que provavelmente a maioria dos senhores e das senhoras vai beber, especial, produzido com 50% de frutos verdes. Esse desafio, há 8 anos atrás, para mim era sem solução. Mas essa pergunta é que motiva o pesquisador. É exatamente esse desafio que nos motiva. Por isso que eu falo, se vocês tiverem problemas, para nós isso é matéria-prima. O que para vocês podem parecer dificuldade, limite, para nós é a motivação para continuar sendo pesquisador e buscar cada vez mais soluções. Percebam que eu estava diante de um paradoxo. Falou, como? Paradoxo é aquela coisa que você não encontra a saída, né? Os maiores conteúdos ou teores de compostos fenólicos, sim, estão relacionados com maior atividade antioxidante e benefícios à saúde. Todo mundo sabe disso, está na literatura internacional. Mas, ao mesmo tempo, quanto maior o conteúdo de compostos fenólicos, pior a qualidade sensorial. Como sair disso? Então, nós falamos, olha, fazer o óbvio não adianta. Fazer o que todo mundo faz não adianta. Eu teria que pensar completamente fora do que se faz há 170 anos de ciência em café. Falei, nós vamos precisar de quebrar conceitos, por isso que eu falo que essa inovação, ela é de ruptura, não é uma inovação incremental, ela é uma inovação de ruptura, porque ela quebra muitos conceitos já estabelecidos há muitos anos. Então, nós tínhamos que pensar em alguma coisa sem precedência. Aí vem a vantagem dessa parceria pública-privada, que quando a Nucoff teve, então, conhecimento dessa motivação, desse problema, falou, professor, nós vamos investir nesse projeto. Eles investiram no projeto, o projeto hoje já está com escala piloto, já está com produção comercial, e quando eu cheguei na escala piloto, eu me emocionei. Falei, caramba, saiu uma ideia da cabeça de um professor maluco, que aceitou esse desafio e hoje se transformou nessa unidade piloto que eu não conheço outra instalação pós-colheita igual à que foi construída pela Syngenta. Daí surgiu uma patente, foi depositada, ela é de propriedade da Universidade Federal de Lavras e licenciada para a Nucoff Syngenta. Mas o nome que vocês vão escutar com frequência é nutracêutico. Mas o que é isso? O pessoal nem conhece essa palavra. Ela já é usada para vários alimentos, diversos alimentos. Então, nutra é de nutritivo, cêutico de farmacêutico. Então, suco de cranberries, sucos de frutas vermelhas, tem diversos alimentos com propriedades nutracêuticas, ok? E, no caso, o café é muito mais do que cafeína, e o café é uma fonte nutricional, funcional e também medicinal. Como potencializar essas propriedades do café? Buscando solucionar tanto
o lado do produtor quanto do consumidor. O que essa inovação pode resultar, né? Nós vamos ter, para os produtores, antecipação da colheita, colhendo café com até 50% de frutos verdes, e, na sequência, padronizar a maturação, reduzindo a quantidade de café no chão e, no ano seguinte, uma lavoura muito mais produtiva. Por quê? Que nós vamos liberar a produção da planta e o pós-colheita de campo é muito melhor. É antecipado, todas as atividades são feitas com muito mais folga, preparando a planta para uma próxima safra. Então, isso resulta numa grande vantagem para o produtor. E do ponto de vista do consumidor, essa inovação traz um fornecimento consistente de um café totalmente diferenciado, não apenas pelo seu sensorial. Porque se nós fizermos uma prova cega, a maioria dos degustadores vão falar assim, ok, um bom café, é um café 83, 84 pontos, ok, tem um monte de café assim. Não, esse é um café único, porque ele tem uma doçura e uma acidez diferenciada, a partir de 50% de frutos verdes e com alto benefício à saúde. Por isso eu pergunto, ok, vocês já beberam café 83, 84 pontos? Já, bastante. Ok, qual deles foi produzido com 50% de frutos verdes e qual deles te oferece um alto benefício à sua saúde? Só esse aqui, até o momento, pelo menos. Bom, para nós provarmos toda essa hipótese e essa contextualização, nós montamos um experimento. Colhemos o café com 50% de frutos verdes, usamos uma abordagem sensorial completamente diferente do tradicional. Eu me baseio na metodologia da SCA, mas não aplico necessariamente o formulário, porque eu preciso de mais informações para interpretar os resultados sensoriais. Então, nós usamos outra abordagem sensorial e outra maneira de fazer a interpretação desses resultados. Quem trabalha com a análise sensorial e faz comparação de médias, eu já aviso para os senhores e senhoras que, do ponto de vista estatístico, isso não tem fundamentação estatística, por uma análise sensorial, onde os dados não são contínuos, quantitativos, eles são qualitativos. Então, do ponto de vista das fundamentações estatísticas, comparar lotes e comparar médias não tem fundamento estatístico para você dizer se aquilo é diferente ou não. Precisamos, então, mudar a coleta de dados sensoriais, usando outras metodologias clássicas no mundo da análise sensorial de alimentos, como CATA, escala de intensidade, entre outros, e uma abordagem estatística totalmente diferente. Nós fizemos, então, análises químicas, analisamos aqui ácidos orgânicos, clorogênios, cafeína, trigonelina, açúcares, voláteis, atividade antioxidante, e o que nós encontramos foi maravilhoso. Quando nós analisamos o grupo de ácidos orgânicos, o tratamento nutracêutico e o controle se distinguem, isso aqui é uma análise de componentes principais, se distinguem completamente um do outro. Então, o café nutracêutico, nós temos claramente que, considerando os ácidos orgânicos presentes no grão cru, se diferencia totalmente do controle, ou seja, o mesmo café, normal, produzido como se faz tradicionalmente, e o outro com a nossa tecnologia. Do ponto de vista de ácidos clorogênicos, cafeína, trigonelina e atividade antioxidante, também uma separação clara na análise multivariada, utilizando componentes principais. E aqui, a atividade antioxidante. Para vocês entenderem, quanto maior for essa barra, menor é a atividade antioxidante. Quanto menor for esta barra, maior é a atividade antioxidante.
E só de curiosidade, eu coloquei nesse grupo uma referência, que é o chá verde, muito comum no Japão e no mundo inteiro, como uma fonte de compostos antioxidantes. Então, percebam que todos os tratamentos que nós coletamos, todas as amostras que nós coletamos em 2019, possuem maior atividade antioxidante, chegando a 40% a 50% de ganho na atividade antioxidante. E aqui, nós repetimos o experimento em 2020, e vocês percebem que aqui seriam os controles, e aqui todos os tratamentos, todas as amostras de café que receberam o tratamento nutracêutico. Então, confirmando que o que nós observamos em 2019, repete em 2020, mostrando a consistência, a uniformidade e a estabilidade dessa tecnologia. Aí nós torramos o café e falamos, vamos ver se tem diferença em compostos voláteis? Mais uma vez, há uma grande diferenciação entre os compostos voláteis. E para quem é da química e acompanha diversas análises químicas, nós sabemos que alguns dos compostos voláteis presentes no café nutracêutico, eles estão associados diretamente ao sabor frutado, ao sabor floral e à maior doçura. E alguns compostos, como a piridina, que está concentrada em maior teores no controle, estão associados à pior qualidade. Nós mandamos essas amostras para o Japão, para esse mesmo pesquisador, ele fez as mesmas análises e encontrou os mesmos resultados. Sensorialmente, aí vem a grande diferença. No controle, maior adstringência, amargor e menor atividade antioxidante, e no café nutracêutico, maior doçura, acidez e corpo. E aí são as notas comparativas, né? Aqui é só uma comparação, não tem uma análise estatística, é só para vocês perceberem aqui a análise estatística nesse anterior, né? Usando análise multivariada, e aqui todos os cafés que receberam tratamento, com notas chegando a 86, mas eu falo 83, viu, pessoal? Para ninguém ficar muito assustado. Mas, após o Cup of Excellence de 2019, que aconteceu lá na UFLA, após o ranqueamento dos 10 melhores, a BSCA abriu para colocar esse experimento às cegas, ninguém sabia o que eles estavam provando, e os 20 jurados internacionais avaliaram o café, e grandes ícones mundiais de compra de cafés especiais pontuou esse café com 86,5. Um japonês muito conhecido e grande amigo meu. E eu fiquei muito feliz. Mas ele pontuou não é porque ele é meu amigo, é porque ele é sério, ele é muito bom, né? Então, ele deu mesmo essa nota. Então, eu fico muito feliz porque no ano seguinte repetiu-se o mesmo resultado. Repetiu-se o mesmo resultado. E do ponto de vista do perfil sensorial, nós temos aí 79, 78, 77, com esses descritores, e aqui uma explosão nos descritores sensoriais. Nós podemos, então, concluir que o tratamento, né, a aplicação dessa tecnologia, aumenta, sim, a atividade antioxidante e, ao mesmo tempo, agrega muito valor no perfil sensorial do café, trazendo aí notas florais inesperadas para um lote de café com 50% de frutos verdes. Mas nós não paramos aí. No COF contratou um laboratório, a Toxican, da Unesp de Botucatu, e nós começamos a fazer testes em vivo e com mitocôndrias, com cultura de tecido de células de fígado humano e com cobaias. Falei, bom, vamos agora para a prova de fogo. Está tudo muito bonito, mas como isso acontece durante a ingestão? Porque aí o metabolismo vai transformar muita coisa. Então, são 3 fases, uma que avalia o dano oxidativo numa cultura de mitocôndrias. Por exemplo, para quem gosta aí de cremes para a pele, a grande base dos cremes rejuvenescedores e etc., está focado na preservação das mitocôndrias da epiderme.
Então, é muito importante nós sabermos isto aqui, porque além desse café ser saboroso e ter alta atividade antioxidante, ele também tem potencial para ser aplicado na indústria farmacêutica e na indústria de cosméticos. Por isso que eu falo que ela é de ruptura. Ele reposiciona o café num universo que ainda não era comum para o café. Uma segunda fase que analisou a oxidação, os danos oxidativos numa cultura de células de fígado humano, e finalmente a terceira fase, que foi a avaliação do fígado, do rim, do coração, do cérebro de ratos, cobaias, machos e fêmeas, com a ingestão de um extrato aquoso produzido a partir do café nutracêutico e do café controle. O que nós percebemos claramente é que, quando se faz a aplicação do extrato aquoso do café nutracêutico, ficou claro que esta aplicação resulta numa proteção em 100% maior ao dano oxidativo das mitocôndrias, comparado com o extrato aquoso do controle. Na hora que a Toxicam mostrou isso para a gente, eu falei, uau, pelo menos a indústria de cosmético pode usar isso aqui, porque não existe nenhum extrato de café capaz de fazer isso, né? Então, já tivemos um primeiro resultado muito interessante. Na segunda fase, que foi a cultura de células de fígado humano, foi aplicado o extrato aquoso e, na sequência, induziu-se um dano oxidativo utilizando o paracetamol. Aqui nessa imagem, vocês vão perceber que esses pontos de fluorescência representam danos oxidativos na cultura de células de fígado humano. Percebam que, no controle, nós encontramos maior dano comparativamente às culturas de células de fígado humano tratada com extrato aquoso deste café. Então, de fato, está confirmando o que foi encontrado antes nas mitocôndrias, e agora a proteção contra acúmulo de radicais livres, produção e acúmulo de radicais livres, e agora uma proteção contra danos oxidativos. Então, está provado nessa fase. E, finalmente, essa fase está em fase final de avaliação, mas os dados preliminares já indicam que as fêmeas que ingeriram o extrato aquoso do café nutracêutico, elas tiveram maior estabilidade da glicemia e maior proteção quando foi induzido dano oxidativo. Então, percebam que os ácidos clorogênicos, eles possuem uma ação fisiológica que diminui, estabiliza a glicemia e, com isso, reduz os riscos de ganho de peso. Ele não emagrece, ele reduz o risco de ganho de peso. E o colesterol ruim, o colesterol foi melhor preservado, com uma significante redução no colesterol ruim, que é o LDL. Então, ele atua tanto na glicemia, nessa estabilização, no acúmulo de gordura e no colesterol no sangue dos roedores. Resumindo, de fato, esse tratamento aumenta a atividade antioxidante do café cru e oferece maior proteção contra os danos oxidativos causados pelo acúmulo e a produção e acúmulo de radicais livres que causam danos celulares tanto ao ser humano quanto, né? E, para nossa grata surpresa, o foco o tempo todo foi o grão cru e o grão torrado. Mas, durante a pesquisa, apareceu algo incrível. Isso que vocês estão vendo aqui é a polpa desidratada do café que recebeu esse tratamento. Todo mundo aí conhece cáscara. Então, tem muita gente secando a polpa e ela fica preta depois da secagem. No nosso caso, ela permanece com essa cor, que é a cor original do fruto. E nós, então, aproveitamos a tecnologia, aplicamos na polpa, e isso
para uma grande surpresa, está lá fora, nós conseguimos produzir uma infusão a partir dessa polpa desidratada, extremamente saborosa, refrescante, naturalmente adocicada e, por incrível que pareça, com um benefício à saúde enorme. Além de todos os benefícios antioxidativos, também, por ela conter muita fibra, ela é probiótica. Então, nós temos uns benefícios incríveis. Primeiro, é saboroso, refrescante. Eu, oferecendo para algumas pessoas, teve uma pessoa que conseguiu falar o que eu sinto quando eu bebo esse chá. Ele traz paz. Parece que o corpo sabe que ele está recebendo algo muito benéfico. E a nossa reação do corpo é assim, que delícia, e me traz paz. Eu uso a reação do corpo muito para entender o sensorial. Ontem foi falado que um dos produtos em maior crescimento no consumo à base de café são os cafés gelados. Aqui não é o cold brew, aí é o café com gelo, o iced coffee. E nós aplicamos esse café antioxidante no iced coffee. Impressionante o que ele oferece para o consumidor como experiência sensorial. Conclusão final, a inovação afeta positivamente na economia do produtor e oferece um produto saboroso e de alta qualidade para o consumidor. Lá fora, então, nós temos um tasting section, nós temos lá amostras para serem degustadas e eu convido vocês para conversarem conosco a respeito dessa tecnologia. E quem sabe, um ou vários de vocês levem essa tecnologia, essa inovação tão incrível para o mundo. Junto com a Nucoff, eu agradeço a vocês pela sua atenção e não sei se teria tempo para pergunta. Não temos. Eu exagerei aqui, aproveitei o máximo do tempo para transmitir a mensagem para vocês, mas se vocês tiverem alguma pergunta, certamente eu estarei junto com a Nucoff ali no stand e podemos conversar, esclarecer dúvidas sobre essa inovação considerada de ruptura. Alguma? Pode falar. Ninguém está te escutando. À tarde, desculpa, nós teremos uma sala de reuniões e podemos estar discutindo, esclarecendo mais detalhes. Aguardamos vocês lá. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado.